Olá, tudo bem, alunos e alunas? Como vocês estão? Espero encontrá-los todos bem nessa nova gravação, na gravação da nossa parte 5 da LDB. Será que será a última? É o que eu estou pretendendo. Bora lá então, gente. Vamos fazer a nossa gravação, começando agora. Agradeço a presença de quem está aqui acompanhando essa aula, online ou gravada, e vamos juntos, direto ao ponto, tá bom? Deixe-me compartilhar com vocês aqui a tela, para que nós possamos já iniciar a nossa aula, tá bom? Eu lembro que nós paramos na última aula sobre a LDB, quando nós ingressamos no tema do ensino médio. Isso foi importante porque eu disse que o ensino médio tem algumas especificidades e que nós iríamos ver com um pouco de cuidado, e depois iríamos avançar nas outras etapas, somente para a gente não deixar de pontuar, mas seria um pouco mais rápido, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Então, com relação ao ensino médio, ele é a última das etapas do ensino básico, e ele é muito importante porque ele tem a função de fazer uma transição, que é uma transição até quase que nós podemos dizer de vida mesmo para o indivíduo, né? Se ele estiver estudando na época certa, claro. Mas mesmo para aquele indivíduo que não esteja estudando na época certa, nos anos certos, digamos assim, ainda também não deixa de ser uma fase de como é que eu posso dizer, de transição, porque vai permitir que esse indivíduo tenha as condições para avançar para o próximo nível de ensino, que é o nível superior. Isso é muito legal, porque a própria LDB ela vai estabelecer isso, né? Como nós veremos agora, ela vai estabelecer que o ensino médio ele serve para aprofundar e consolidar conhecimentos que já foram vistos, mas também serve para preparar esse caminho para os novos desafios que virão. Então, isso é muito legal. Vamos acompanhar aqui o texto para a gente ver direitinho aqui como é que ele traz isso para a gente, tá? A partir do artigo 35, no inciso 1º, ele vai dizer que uma etapa da educação básica, né, a última etapa, ou seja, a etapa final da educação básica, tem que ter uma duração mínima de 3 anos, então não pode ter menos do que isso o ensino médio, e a sua finalidade é consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores, né, no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos, ou seja, permitindo essa transição para o nível superior. Também a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, além de preparar para o estudo, para a sequência dos estudos, também tem a finalidade de preparar para o mercado de trabalho, para a execução da sua cidadania plena, né? Inclusive, dando condições de tornar esse indivíduo ter as capacidades para ser flexível e se adaptar às novas condições de ocupação que ele virá a ter, ou seja, os novos trabalhos, tá? Sejam eles formais ou informais, as novas experiências laborais que o indivíduo vem a desenvolver. Essa etapa é muito interessante, porque ela mescla um pouco essa fase do estudo com o início da sua jornada no mundo do trabalho, né? E algumas pessoas começam já desde cedo, mas o ideal é que possam prosseguir
nos estudos. Ainda que comecem a trabalhar, não tem problema nenhum. Claro que o ideal seria todo mundo primeiro ter a oportunidade de estudar para depois trabalhar, né? Mas não é a verdade do nosso país, a gente não pode vender um conto de fadas, né? A realidade é que nós caminhamos hoje para que eles consigam fazer isso, trabalhar e estudar, é o que se espera, né? E o ensino médio ele vai fortalecer as capacidades para que os alunos, né, para que o indivíduo possa, então, adquirir esse patamar de continuar o estudo, mas também se preparar para o trabalho e para o exercício da sua cidadania, né? Ser útil para a sociedade, seja onde ele for executar essas tarefas, tá bom? Inciso 3, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. É muito legal também isso, porque nessa fase, o jovem, né? Eu não vou nem falar criança, porque aí já são jovens, né? Nessa etapa da educação básica. O jovem, ele tem naturalmente uma curiosidade e uma criticidade que é própria dessa fase, dessa etapa da vida. Tem a ver com muitas questões, né? Neurológicas, psicológicas, emocionais, hormonais, e é uma fase muito propícia para isso. Então, o ensino médio, ele tende a favorecer, ele precisa favorecer essa formação ética e esse desenvolvimento que está escrito aqui, né? Da sua autonomia intelectual, do seu pensamento crítico. É por isso que no ensino médio, nós professores cobramos tanto que tivesse mais espaço para sociologia, para filosofia, para antropologia, para estudos de casos sobre questões relativas à realidade mesmo concreta, realidade material, né? Nós solicitamos e desejamos, por exemplo, que os alunos tenham mais acessos a elementos como, por exemplo, geopolítica, estudos de geopolítica. Então, tudo isso seria muito importante, seria muito legal, seria muito oportuno se realmente ocorresse. A gente sabe que não é assim que acontece, né? Temos as menores jornadas horárias, né? Os menores cronogramas, os menores quadros horários para essas capacidades, para essas capacidades, não, perdão, para essas áreas do conhecimento, né, para desenvolvimento destas competências, e isso acaba realmente, de certa forma, repercutindo na sociedade como nós conhecemos, né? Bora lá. 4. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Então, compreender esses fundamentos científico-tecnológicos desses processos de produção, dos processos de produção do mundo que nos cerca, a relação do indivíduo com o mundo e os processos produtivos que são inerentes à prática da sociabilidade humana, né? Nós, enquanto executores, eu não gosto de ficar nesse me incomoda, mas é que eu estou tentando buscar as palavras para não parecer um discurso ideológico, porque não é, na verdade, tá? Nós, enquanto seres sociais, nós, durante um período, temos uma proteção que é da família ou do seio mais próximo, o seio nuclear mais próximo, né? No geral é a família, mas nós sabemos que existem situações que são diferentes, né? Mas nós vamos adquirindo essas gradações de autonomia para nos relacionarmos com o meio ao nosso redor, né? Com o mundo ao nosso redor. E isso é bem legal, isso vai se desenvolvendo, e só que chega num momento que, se nós não tivermos um direcionamento correto, explicitando as relações reais e materiais que acontecem no mundo ao nosso redor, fica parecendo que nós estamos vivendo numa caixinha de sapato, sabe? Num daqueles porta-joias de bailarina, numa redoma. E não é assim, as coisas não são uma mágica. Existe uma relação de ação e consequências dentro da prática da cidadania. A cidadania é isso. Ora, nós vivemos dentro de um contexto que possui regras, limitações, nós possuímos
obrigações, deveres que nós devemos cumprir, nós temos também direitos que nós podemos pleitear, e essas coisas, elas se coordenam de uma maneira que busca-se uma inteligência dessa ação. Então, no ensino médio, o indivíduo tem que ser apresentado para essas relações de consequência, de causa e efeito, para compreender esses fundamentos que envolvem esses processos produtivos na sociedade, os fundamentos científicos e tecnológicos, as relações de humanidades, as relações do trabalho com o homem, as relações das funções da cidadania, as relações das coisas no mundo material, no mundo real, no mundo da prática do nosso cotidiano, da nossa cidadania. Então, isso é muito legal, é muito importante, tá? E aí é importante relacionar essa teoria com a prática e envolver isso no ensino de cada disciplina, tá bom? Por que isso é importante? Para o indivíduo entender que ele está sendo preparado para a vida social e que a vida social é composta desses elementos, né? Então, isso é muito importante no ensino médio. Vamos lá, artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Isso foi incluído pela Lei 13.415 em 2017, tá? Incluindo a questão, na mesma época, da consagração da Base Nacional Comum Curricular no Brasil, tá bom? Então, quais são, para a LDB, à luz da BNCC, as áreas de conhecimento que devem ser contempladas no ensino médio? São essas aqui, ó. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, olha só, vamos explicar isso aqui resumidamente. Por que não está simplesmente linguagens? Por que não está, por exemplo, só simplesmente língua portuguesa? Ou então língua portuguesa e língua estrangeira, língua portuguesa e língua inglesa? Não, porque ela pretende, a BNCC, abranger as múltiplas possibilidades que a linguagem pode permitir. A linguagem é um elemento fundamental do desenvolvimento da relação humana, da sociabilidade humana e do desenvolvimento da consciência e do cognitivo do ser humano. A linguagem é uma das ferramentas mais importantes que o ser humano desenvolveu durante a sua trajetória evolutiva para poder conviver entre si, para poder estabelecer relações de harmonia e para poder progredir para patamares cada vez maiores no âmbito das suas capacidades, das suas inteligências e das suas habilidades para viver no mundo. É por isso que o ser humano se tornou o que é hoje, né? Mesmo não sendo o topo da cadeia por conta das suas capacidades físicas ou potencialidades, como é que eu posso dizer, meramente materiais, físicas, pela capacidade da sua cognição e pelas habilidades desenvolvidas, o ser humano se tornou o líder entre todos os seres vivos no planeta, né? O ser dominante, né? Então, por isso que quando a BNCC traz essa questão das linguagens, ela vai trazer muito mais do que simplesmente você desenvolver a técnica da língua ou a técnica da gramática, ou você desenvolver uma nova língua estrangeira para você aprender. Não é muito mais do que isso. Na verdade, tem a ver com você compreender as tecnologias que estão atreladas à linguagem e como isso interage e pode transformar a sua vida social, a nossa vida social. Por isso que ela utiliza-se dessa maneira. Da mesma forma, o mesmo princípio, ela vai utilizar para a linguagem matemática. Então, não é só matemática, não é só aritmética, não é só geometria, não são apenas cálculos, é mais do que isso, é tudo que está envolto, todas as possibilidades que estão envoltas nessa construção da linguagem matemática, né? E tudo que está ao seu redor.
em relação à física, à química, ao seu uso na própria biologia. Então, é muito além do que só a matemática aplicada, tá? Então, é por isso que utiliza-se dessa maneira, como área de conhecimento, a matemática e as suas tecnologias. Ciência da natureza e as suas tecnologias, no inciso 3. Porque é importante também ter essa compreensão, né, da presença do homem e da importância do homem como ser que é parte dessa natureza. O homem não inventou a natureza, o homem não criou a natureza, o homem está inserido nessa natureza, o homem transforma a natureza. Fato. Isso é uma realidade. Transforma de maneiras positivas e negativas, inclusive. Então, o homem é um ser de transformação da natureza, mas ele está inserido nessa natureza que é muito maior do que nós. Nós podemos acabar. A nossa espécie, ela pode sumir do planeta, mas o planeta não deixará de existir. O ser humano pode explodir uma bomba no planeta, uma bomba atômica, pode explodir milhares de bombas nucleares e dizimar todas as formas de vida planetária, microbiana, vegetal, animal, tanto faz. O planeta continuará existindo. A natureza continuará existindo. Pode não ser a mesma mas a natureza geológica continuará aqui. O planeta continuará sendo essa rocha. Poderá sofrer as transformações oriundas dessas alterações que poderiam vir a acontecer. Ok, isso é um fato. Mas a rocha permaneceria, entende? Então, nós somos muito frágeis quando colocados em perspectiva. E essa compreensão é importante para o aluno entender no ensino médio. E aí, é por isso que nós dizemos das ciências da natureza e as suas tecnologias, que são as compreensões que estão ao redor desse estudo acerca das ciências da natureza, né? E se existe as ciências da natureza, vamos ver ali no item 4, no inciso 4. Existem também as ciências humanas, que são aquelas que são criadas a partir da ação do homem. Então, aí são as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas. Aplicadas aonde? Na vida prática, na vida humana, na nossa existência e coexistência com esse planeta lindo no qual nós vivemos, né? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. A parte diversificada dos currículos, de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à base nacional comum curricular a ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Do que está falando esse parágrafo 1º? Da parte diversificada. Se tem parte diversificada na educação infantil, se tem parte diversificada no ensino fundamental, tem parte diversificada também no ensino médio. Os princípios são os mesmos, tá bom? Parágrafo 2º. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Isso aqui é importante, tá? Porque além daquelas áreas que nós dissemos ali em cima, também obrigatoriamente tem que ter estudos e práticas da educação física, de arte, de sociologia e de filosofia, tá bom? Parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Então, no caso de língua portuguesa e matemática, são itens obrigatórios durante os 3 anos do ensino médio, tá? Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão também ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, aí não é obrigatório. O que é obrigatório para o aluno estudar é a língua inglesa, mas também pode ter outra língua e aí é facultativo, tá? É optativo o aluno cursar ou não, tá? Preferencialmente o espanhol. Por quê? Porque nós estamos aqui num contexto de América do Sul, onde os nossos vizinhos praticamente todos falam espanhol. Por que praticamente todos? Porque nós temos a Guiana e a Guiana Francesa. A Guiana fala inglês, mais ou menos, porque é uma coisa meio misturada, também tem um pouco da linguagem
própria ali daquela região, né, das etnias indígenas, mas também mistura um pouco, e a Guiana Francesa, que também vai misturar esses elementos que eu estou dizendo, mas também misturará também o francês, tá bom? Então, a maioria dos nossos vizinhos vão falar espanhol, é por isso que preferencialmente se opta pelo espanhol. Precisa ser espanhol? Não, pode ser uma outra também. De repente, dentro da questão da regionalidade, você esteja falando de uma região onde você tenha uma ascendência forte do italiano, pode ser utilizado o italiano, do alemão, pode ser usado o do alemão, do polonês, pode ser usado o polonês. Isso vai depender da região e aí pode entrar naquela questão da parte diversificada, tá bom? Vamos lá, então. E claro, lembrando dos indígenas, é assegurado às comunidades indígenas a utilização das respectivas línguas maternas. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar... Ah, desculpa, é a mesma coisa. Eu tô relendo aqui, me perdoa, tá? Parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Então, olha só. Aqui, nós estamos verificando que ele está colocando um fator limitador, tá bom? Limitador para esta jornada do ensino médio. Então, parágrafo 5º, a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, aquilo que está na Base Nacional Comum Curricular, dentro do ensino médio, não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio. As outras horas que eventualmente possam surgir serão complementadas com estudos que estão além da BNCC, tá bom? Então, podem ser suplementadas com outras áreas de conhecimento. Parágrafo 6º. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da BNCC. Artigo 7º. Aqui está falando, perdão, o 6º. Está falando sobre as avaliações externas, né, as avaliações externas acerca dos padrões de desempenho que se espera no ensino médio. Hoje, para o ensino médio, a avaliação mais importante que existe é o Enem, tá bom? Parágrafo 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida. Isso aqui é muito presente, tá? E isso aqui é uma das contribuições da BNCC, a ideia do projeto de vida para o aluno, tá? E para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Parágrafo 8º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre. Então, vamos voltar aqui, só para a gente ver, para não perder aqui, ó. Então, o que ele está mostrando aqui nesse parágrafo 8º? São as formas que podem ser utilizadas para abordar essas áreas de conhecimento e esses conhecimentos desses alunos no ensino médio. Então, olha, os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual, ou seja, pelos processos e formativa, serão organizados nas redes de ensino por meio das atividades teóricas e atividades práticas, pelas atividades de provas orais e provas escritas, pelos seminários, pelos projetos que esses alunos venham a desenvolver, pelas atividades online também. Então, não são só as atividades dentro do âmbito da sala de aula, mas também as atividades extras, né, as atividades online, de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando consiga demonstrar algumas competências. Vamos ver aqui quais são essas duas competências que estão colocadas aqui. A primeira, o domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Vamos lá, para entender isso aqui. O que são domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna? Significa conseguir que esse aluno seja capacitado a compreender quais são os processos
e quais são as competências de compreensão de mundo, de enxergar o mundo, ou seja, científicas comprovadas e tecnológicas que contribuem para a produção das coisas. O que é a produção das coisas? É tudo, a criação de tudo, a ação de tudo no mundo, no nosso tempo contemporâneo aqui, né? No nosso período atual. Ele coloca aqui a palavra moderna. 2, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, ou seja, o aluno tem que ter a capacidade de compreender quais são as formas contemporâneas da linguagem. Quais são as linguagens? Todas as formas de linguagens que nós podemos dizer, que nós podemos utilizar, que nós podemos abordar na nossa inter-relação com a sociedade. A linguagem digital, a linguagem das palavras, a linguagem verbal e não verbal, enfim, todas as formas de linguagem, tá? A linguagem socioemocional, das relações de afetividade com indivíduos, com os indivíduos humanos. Então, essas capacidades, essas competências têm de ser abordadas e espera-se que, ao final do ensino médio, o aluno tenha alcançado esses patamares. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela BNCC e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. A saber, 1. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional, que era o que a gente não tinha visto ali ainda, lembra? Então, formação técnica e profissional. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, cada sistema de ensino verificará o que fará isso, tá? Como fará isso. Aqui onde nós estamos vendo no item 5, a formação técnica e profissional, ela também estará atrelada ao projeto de vida e também aos itinerários formativos, tá? Que é essa inovação que é trazida pela BNCC. Nós podemos, no outro momento, abordar essa questão dos itinerários formativos, mas agora ia ficar longo. Então, guarde somente essa ideia, porque é um nome muito tranquilo de vocês lembrarem, tá? Itinerários. Itinerários, caminhos, né? Rotas formativos, de formação. E aí depois, no outro momento, nós voltamos para isso, tá? Mas é importante vocês entenderem como é composto isso. Legal? Vamos lá. Parágrafo 3º. A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da BNCC e dos itinerários formativos. Então, vejam, você tem os componentes curriculares que nós já vimos ali, que estão na BNCC, e temos também a necessidade da criação dos itinerários formativos. Para uma melhor distribuição, adequação, compreensão, dependendo dentro de um projeto que esteja bem claro, alinhado, é possível se integrar, então, tá? Os itinerários formativos que estão sendo propostos, que são aquelas coisas meio loucas que nós já vimos na televisão, acho que vocês já viram, aquelas histórias, aquelas coisas malucas que inventaram coisas meio absurdas, assim, que precisa ser discutido, porque algumas coisas, gente, realmente não levam a educação a sério nessas propostas de itinerários formativos. Nós vimos propostas de itinerários formativos do tipo receitas da vovó Zilu. Pô, vamos ser sérios com as coisas, entendeu? Não estou dizendo que não se possa, a partir da ideia de receitas, você trabalhar conhecimentos importantes, mas era uma coisa muito exclusiva, muito fechada, muito... Era ridículo. Então, não é essa a proposta que se espera. A ideia é que se expanda e que se explorem áreas de conhecimento, competências diferentes, que não poderiam ser colocadas de uma maneira direta dentro dos componentes curriculares comuns, mas que podem dizer respeito, por exemplo, a uma regionalidade local. Sei lá, eu vou dar um exemplo aqui que pode ser meio bobo, mas vamos dizer que nós estamos falando de uma região que é ribeirinha, uma região que vive da pesca. De repente, dentro dos itinerários formativos, você pode ter algo ali voltado para a construção de redes,
para o desenvolvimento de técnicas ecológicas de extração desses peixes, né, dessa pesca, da prática da pesca, enfim, da melhoria das condições do local onde eles vivem. Então, essa é a ideia. A ideia não é inventar uma coisa estúpida, sem sentido, que vai ficar absolutamente fechada num determinado só campo e que não vai servir de fato para que esse aluno possa progredir e expandir as suas capacidades de aprendizagem, né? Inclusive suas capacidades cognitivas. Então, a ideia é boa. A empregabilidade dela é precária, não é boa, não é legal, não é funcional. E isso está sendo discutido. Até porque nós estamos vendo pessoas que não são professores sendo utilizados para aplicar esses itinerários formativos, porque eles acabam tendo, por algumas redes de ensino, alguns centros de ensino, a ideia de que isso não necessariamente precisaria de um professor formado. Porque se não é uma área específica, você não precisa de um professor, de alguém com a formação pedagógica, didática formada para aquilo. E isso é muito prejudicial. Nossos alunos serão prejudicados. O aluno que estuda ali na beira da favela do Morro do Socó, sei lá de onde, com certeza não vai ter a mesma condição de ter no seu itinerário formativo o que um aluno do Colégio Rio Branco tem apresentado lá na escola privada tradicional. Então, isso já fere fere de maneira contundente, essencial, direta, fere de morte os próprios princípios da BNCC, tá? Me alonguei demais. Voltando aqui. Parágrafo 5º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o CAPT. Então, a possibilidade do aluno ter mais do que um itinerário formativo, se tiver vagas, claro, se estiver conseguindo contemplar todo mundo que precisa, havendo vaga, beleza, pode fazer mais um itinerário formativo, tá bom? Parágrafo 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará. Agora nós vamos partir para um outro pressuposto aqui, tá? Para um outro ponto, que é a formação profissional, a formação técnica, tá? Aí é o ensino médio voltado para aquele antigo ensino médio técnico. Lembram-se disso? É isso, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará. Primeiro, né, inciso 1, a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo o uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Então, o que isso quer dizer aqui na prática? Está dizendo que, durante o ensino médio, o aluno pode aprender na prática, fazendo o quê? Essas parcerias, não o aluno, a escola, né, a rede, o sistema de ensino, fará as parcerias com esses setores produtivos e o aluno poderá aprender na prática essas atividades, aprendendo a utilizar esses instrumentos e tudo mais, tá? Inclusive, se necessário for e sendo possível, utilizando os instrumentos legais de aprendizagem profissional que existem. No caso do adolescente, é o aprendiz, tá bom? Ou estágio também, beleza? Vamos lá. Inciso 2º, a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Então, digamos assim, que numa determinada região, vamos dizer que eu vou dar o nome de uma cidade, tá? Andirá, lá no Paraná. Essa cidade, vocês talvez não conheçam tanto, mas essa cidade, ela tem um pequeno polo, não é nada grande, enorme, não, mas que produz marcenaria industrial, digamos assim. Quem aqui já ouviu falar dos móveis Santos Andirá? Já ouviram? Lembram-se disso? Então, algumas fábricas estão lá nessa cidade de Andirá. Então, são fabricados ali esses móveis MDF, MDP, e são enviados para fora. Digamos que a rede estadual de ensino daquele estado, do Paraná, nas escolas para aquele município, a partir da sua diretoria de ensino, eu não sei como funciona lá no Paraná, estou usando os termos que são aqui de São Paulo, tá? Mas seria aquilo que é correlato,
tá? Faça uma determinada parceria com essa indústria, tá? E permita que esses alunos aprendam durante um determinado período dos seus estudos, não é substituindo o estudo, tá? É dentro da formação do estudo, integrando o seu itinerário formativo, ele possa aprender as funções relativas ao que é produzido, ao que é feito ali dentro desta fábrica. E cada etapa, cada semestre, sei lá, cada bimestre, ele vai aprendendo coisas diferentes e ele pode, então, ir recebendo certificados intermediários. Então, sei lá, um certificado de aprendiz ou de alguma coisa relacionado à marcenaria, auxiliar de marcenaria industrial. Aí, etapa 1, sei lá, pode se dividir em 6 etapas, né, um a cada semestre durante os 3 anos, em 8 etapas, se você estiver falando de 4 anos, né, do ensino médio, e aí o indivíduo vai recebendo gradativamente esses certificados, né? É uma forma também de certificar, comprovar o estudo e também disso ser utilizado profissionalmente para o aluno depois. Não se esqueçam que uma das funções também do ensino médio é preparar o aluno para o mercado de trabalho. E, ora, ele muito bem estará preparado também se ele estiver certificado para desenvolver determinadas funções dentro do mercado de trabalho, ainda mais se forem relacionadas ao seu local de vida, né? Ao local onde vive, ao local onde realiza a tua cidadania. Né? Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5º do caput em áreas que não constem no catálogo nacional dos cursos técnicos dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de 3 anos e na inserção do catálogo nacional de cursos técnicos no prazo de 5 anos contados na data de oferta inicial da formação. Aqui só está estipulando que onde que pode ser feito isso, essa atividade prática aí que nós estamos dizendo. Somente em formações experimentais aliás, formações experimentais não, somente em áreas que já sejam reconhecidas, ou se forem formações experimentais que estejam autorizadas ou constantes do catálogo nacional dos cursos técnicos, tem que estar aprovado, autorizado pelo Conselho Estadual de Educação, tá bom? Muito bem, vamos lá. Por que não do Conselho Municipal? Porque o Conselho Estadual é aquele que é o responsável dentro da hierarquia das responsabilidades da LDB com as etapas dentro do nível básico, né, da educação básica, de ensino. Então, quem é que cuida do ensino médio? É o Estado, é a esfera estadual. Mas o município X, o município de São Paulo, ele oferta o ensino médio. Então, quem vai legislar ou normatizar, no caso aí não é legislar, normatizar é o Conselho Estadual de Educação, não vai ser o Conselho Municipal de Educação? Sim, será o Conselho Estadual de Educação. Por quê? Porque o que rege é a LDB. Pronto, simples assim, tá? É dentro das suas competências, cada qual dentro da sua competência, tá bom? Parágrafo 8º. A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5º do caput realizada na própria instituição ou em parceria com instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo secretário estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino, tá bom? Então, aqui está o caminho certinho, ó. Essa formação técnico-profissional, ela tem que estar autorizada em parceria nessas instituições, previamente pelo Conselho Estadual de Educação, ela tem que estar homologada pelo secretário de Estado da Educação, e aí ela será certificada pelos sistemas de ensino. Se for no municipal e o municipal tiver escola de ensino médio e quiser utilizar, ele vai certificar essas instituições, tá bom? A partir dessa homologação do Conselho Estadual de Educação, tá bom? Parágrafo 9º. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para as quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Então, para os cursos tecnólogos, para os cursos superiores,
seja de licenciatura ou bacharelado, tudo isso deve ser certificado pelas instituições de ensino para que o aluno possa dar prosseguimento na sua vida de estudo, tá bom? Parágrafo 10º. Parágrafo 10º. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Isso aqui é bem mais complicado, tá? É uma confrontação, digamos assim, não é uma confrontação, tá? É uma diferença em relação àquele sistema que nós tínhamos lido lá no artigo 23, ciclos, anos e tudo mais, lembram? Organizações específicas e tal. Aqui ele traz essa inovação. Ele coloca aqui também, pode ser desenvolvido a partir de módulos, o ensino médio. Então, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6, ou então módulo 1, 2, 3, enfim, ou mais ainda, mais divisões. Mas aí é bem específico, é bem do ensino médio mesmo. Se nós formos nos aprofundar nisso aqui, eu não sou muito, como é que eu posso dizer, especialista nisso, eu sei porque eu estudo, acabo tendo que aprender isso, mas eu não tenho uma profunda formação nesse tipo de divisão, mas isso não é cobrado, tá? O máximo que vai ser cobrado é o que está aqui, ó. Você saber que também, além do artigo, do que está no artigo 23, pode ser organizado em módulo e adotar os sistemas de crédito com terminalidade específica, tá bom? Então, isso aqui é importante que vocês guardem, porque isso pode cair como uma pergunta na prova e ser uma daquelas perguntas que caem que ferram a vida da gente, né? Parágrafo 11. Para efeito do cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. Isso aqui é um lixo, tá? Eu não quero nem me aprofundar nisso, mas é o seguinte, trata-se de você empregar aquilo que é além do mínimo que está sendo exigido, as 1.400 horas, o que for além disso, você empregar recurso público para pagar para empresas privadas, e aí eles fazem essa palavrinha aqui, ai, com notório reconhecimento, nossa, que maravilha, notório reconhecimento, isso significa qualidade. Por que vocês acham que empresas como, por exemplo, a JF têm investido tanto e têm tentado se introduzir nas redes municipais e estaduais de ensino? Por que, por exemplo, em Osasco, eles têm o tal do Germinada e eles vendem produtos para cá, o Educacross e essas porcarias todas? Qual é a intenção deles? É justamente estabelecer essas plataformas. Quem já conheceu a escola do Germinada, ali perto da ETEC, na Zona Norte, ETEC Celso Giglio, quem já reconheceu, quem já foi lá, vai ver que eles devem ter uns 3 ou 4, se eu não me engano, ilhas de produção de vídeo, profissionais, coisa de televisão, de última geração, incríveis, sabe? Eles têm um espaço todo para formatar esse tipo de produto, porque aí eles formatam ali, embalam ali e vendem. É o fast food da educação, é a educação enlatada, sem qualidade. Aí você fala assim, pô, como é que você fala que é sem qualidade? Aí você está difamando os caras. Não, não estou dizendo que eles não fazem com vistas para a qualidade. Eu realmente acredito que eles fazem com vistas para ter qualidade. Claro que isso não é porque eles são bonzinhos, é porque eles querem lucrar com isso. Eles são mercenários, querendo lucrar com a educação. Uma porcaria essa ideia, né? Mas tudo bem, vamos dizer que eles só estão jogando o jogo, conforme as regras, tudo bem. Só que não tem como você pegar um enlatado que é feito ali em Osasco, na saída ali da Marginal, e achar que isso vai ser compatível com a realidade de, sei lá, Sabará, em Minas, de Floresta, na Amazônia, não na floresta, cidade de Floresta, de, sei lá, de Cruzeiro do Sul, de Oswaldo Cruz, de Paranaguá, não tem como, não tem como.
Não dá para a gente substituir isso. Algumas coisas até podem ser utilizadas de maneira suplementar, mas para você complementar com a grade horária, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, quando eles colocam aqui no texto do parágrafo 11, para efeito de cumprimento das exigências curriculares, ou seja, se eu quero ensinar, se eu preciso de atender às exigências curriculares de física, olha o que eu estou dizendo. Nós sabemos que nós temos um déficit de professores de física, química, matemática, até biologia no país. E os professores que gostam dessa área mesmo, que acabam se formando nessa área, eles, se não saem do Brasil, eles vão trabalhar em indústria, vão trabalhar em pesquisa voltada para a indústria, onde eles vão ser muito bem remunerados, muitíssimo bem remunerados, e não vão correr risco de tomar murro na boca do estômago de aluno, entendeu? Igual hoje eu tomei de um aluno. Não foi porque ele é violento, nada disso. É porque é um aluno de inclusão e é um... Não dá nem para explicar, cara. Falar que foi por maldade, não foi, mas ele me pegou ali de jeito. Isso acontece, entendeu? Agora, você acha que o cara vai trabalhar para ganhar uma miséria, para correr esse risco? O meu foi sem querer, o aluno não fez porque ele não tem consciência. Quando eu falo sem querer, não é que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia, mas ele não tem a consciência do que ele estava fazendo. Ele não fez porque ele queria me agredir, porque tinha ódio, por nada disso. Ele fez porque ele estava ali no meio de um monte de gente, a gente conversando, ele deve ter se assustado e reagiu de maneira violenta. Né? Claro que não é legal, tudo mais, mas a gente sabe qual é o contexto, então beleza. Mas eu quero dizer o seguinte, para ganhar a miséria que eu ganho, para passar por isso, se o cara tem a opção de ter uma formação que é rara, para ganhar 10 vezes mais do que eu ganho fora, acha mesmo que ele vai vir lecionar em escolas destruídas, em escolas desestruturadas por governos cafajestes? Jamais que ele vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Isso vai gerar o quê? Um déficit profissional dessas áreas. Você precisa atender essas áreas. E aí o que você faz? Você, como Estado, que dilapidou, que destruiu, que sucateou a escola e não permitiu que alguém quisesse vir dar essa aula com uma perspectiva humanista, o que você faz? Contrata o enlatado pronto de fora que vem dar essa aula, fingir que está dando essa aula para os alunos. Isso é muito foda, é muito triste, é muito ruim. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Inclusive porque isso permite tanto a terceirização das aulas à distância, as EADs, quanto também a contratação de empresas de terceirização da atividade fim da educação. Professores que venham terceirizados de fora para dar aula ali. E aí também, novamente eu digo, vai faltar a compreensão de localidade, a ideia do que é aquele ambiente, do que é aquele espaço e tudo mais. Enfim, complicado, né? Vamos lá, deixa eu ler para vocês o parágrafo 11, agora que eu fiz a contextualização, para ficar mais fácil e vocês não perderem, né, o foco. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento, mediante as seguintes normas de comprovação. Demonstração prática, haha. Por isso que a Germinada está fazendo aqui em Osasco um portfólio. Experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Mesma coisa. 3. Atividade de educação técnica oferecida em outras instituições de ensino credenciadas. Sacaram qual que é a lógica? Então, eu crio o problema e eu vou criando a situação ali para resolver. Então, eu demonstro uma prática, porque eu demonstro que eu tenho experiência de trabalho supervisionado, porque eu tenho profissionais que estão acompanhando isso dentro das redes, com experiência adquirida até fora do ambiente escolar, eu tenho atividade de educação técnica oferecida em outras instituições de ensino que são credenciadas, além daquela. Então, não é só do Germinada, não é só do Instituto JIS, do Germinada, não. Eu também trabalho com Osasco, eu trabalho com a cidade X, a cidade Y, com o estado K, e por aí vai, entendeu? Atividade de educação,
Quarto, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Os cursos do Germinada que nós fazemos, que são online. Já não fizeram isso? Forçaram a fazer o curso e eles davam um aporte, faziam um aporte. Aí você falava assim, nossa, que bonzinho esses carinhas, né? Eles estão dando um curso para todo mundo de graça. E, além de tudo, ainda dão um dinheirinho para a escola. Ninguém dá nada. Não existe dar. Não existe isso. O setor privado não dá, não doa. O setor privado, no máximo, ele abate imposto. É o máximo que ele faz. Então, o Germinada, olha que jogada de mestre. Eu queria ter sido o cara que pensou nisso aí. É que eu tenho caráter. Mas quem pensou nisso aí, quando eles fizeram a destruição da educação e fizeram essa proposta horrível da BNCC depois do golpe que tirou a Dilma, a BNCC que estava sendo construída era outra, foi dado um golpe para constituir esse lixo aqui, ó, de venda dos espaços públicos para o setor privado. Quando eles fizeram isso, eles fizeram com esse pensamento. Aí olha só que interessante. Eles pegam, investem esse dinheiro, 50 mil por escola. Eles abatem do imposto de renda, do que eles deveriam pagar aqui. Lembrando que a JS é uma empresa com sede nos Estados Unidos, tá? Ela era do Brasil. Graças à palhaçada do Moro, a palhaçada da época da perseguição, do impeachment e bababá, os caras pegaram, ó, vazaram, foram embora, porque aqui eles iam ser destruídos. Voltaram com muita grana, continuam produzindo, seus polos produtivos são aqui, mas a tua sede é lá fora. É um absurdo, é indecoroso demais isso. Por conta das taxas de importação, né, que são diferentes, para quando a gente está importando, que eles teriam que pagar para nós aqui, os custos que seriam agregados, o que eles fazem? Fazem esse abatimento. Recebem isso como desconto nos impostos e se gabaritam com a instituição, com a fundação, para oferecerem serviço de educação, onde eles vão receber para esse serviço. E eles vão oferecer para quem? Para o Estado. Isso aí, cara, é demoníaco. Isso merece uma salva de palmas. É como eu disse, é que eu tenho caráter. Mas quem fez isso é um gênio do crime. E é assim que está acontecendo, tá? E nós estamos vivenciando isso. Isso está acontecendo sob os nossos narizes. Vamos lá. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Ou seja, gabaritamos tudo ali e eles estão capacitados para oferecer, então, agora para o Renato Feder ou para qualquer outro, justamente a venda destes cursos para suprir a carência dos professores, principalmente em algumas áreas, e com o tempo isso vai avançando nas redes públicas de ensino. No caso aqui eu estou falando do ensino médio, tá bom? Parágrafo 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou áreas de atuação profissional previstas no caput. Beleza. Educação profissional técnica de nível médio. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, é a seção 4A, ela é anterior a essa BNCC, ela é de 2008, e ela vai tratar sobre o nível médio técnico, tá? Então, vamos conhecer isso aqui rapidinho. Não costuma cair, mas acho importante a gente verificar, tá? Vou só mesmo fazer praticamente só a leitura para vocês, tá? Então, ó, sem prejuízo no disposto da seção 4 deste capítulo do ensino médio, atendida a formação geral do educando, ou seja, todos os componentes curriculares normais, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Então, além daquilo que está, agora vamos falar de BNCC, na BNCC, da parte comum e da parte diversificada, poderá também haver aulas para a preparação do ensino técnico para esse aluno, ou seja, preparar também já com visas para uma determinada formação, tá bom? A preparação geral para o aluno e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Então, isso pode ser feito tanto na escola quanto em alguma outra instituição preparada para isso. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o SENAC, tá? O SENAI, o SESI, são possibilidades aí, tá bom?
Artigo 36b. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida das seguintes formas: articulada com o ensino médio, ou seja, ela não pode ser à parte, ela tem que ser articulada, ela tem que estar junto com o ensino médio, subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, ó, além de ser articulada com o ensino médio, de maneira subsequente, ela também é destinada a quem já concluiu o ensino médio. Então, faz um quarto ano ali, né? Terminou o ensino médio, o terceiro ano, faz um quarto ano para se especializar naquela área, naquela profissão, tá bom? Parágrafo 1º. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais, as normas complementares dos sistemas de ensino, as exigências de cada instituição de ensino, de acordo com o seu projeto pedagógico, tá bom? Parágrafo 2º. As formas referidas no inciso 1 e 2 desse artigo poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, nos termos da Lei 10.097 de 2000. Parágrafo 3º. Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio para efeito de cumprimento de contrato de aprendizagem profissional, nos termos do regulamento. 2. Das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do ensino médio no itinerário de formação técnica e profissional ou na adequação profissional técnica do nível médio. Isso aqui é só dizendo o seguinte: aproveitar essas horas que ele estiver nessa formação profissional também para compor a jornada total ali do ensino médio, tá? Integralizando a carga horária do ensino médio. Artigo 36c. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso 1º do caput do artigo 36b dessa lei, será desenvolvida da seguinte forma: integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Aí, nesse caso, é o quê? É uma formação integrada, geralmente isso é dado em período integral, o nome já diz, mas não é por isso que é integrada, tá? Integrada é porque vai juntar o nível médio, né, a parte comum ali, a parte obrigatória do ensino médio, mais o ensino da profissão. E aí, para poder dar tempo, claro, não vai ser em 3 horas, em 4, 5 horas por dia, isso é em nível integral, geralmente são 4 anos, e é feito de maneira integrativa, entendeu? Vai compondo esse nível médio. Então, quando sai o diploma, sai com a formação e com a parte também da formação do ensino médio, a formação profissional e a formação na etapa de ensino, tá? Pode ser também feita concomitante. O que é concomitante? Ao mesmo tempo, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso. Então, vamos lá. Eu me matriculo na escola regular, mas aí eu me matriculo num curso técnico fora. Eu vou lá no Senai e me matriculo num curso técnico do Senai, que não tem parceria com a escola que eu me matriculei. Então, pode ser feito das duas formas, tá bom? E pode ser feito o aproveitamento dessas horas e dessas áreas de conhecimento ali também, tá bom? Vamos lá. Concomitando aí podendo ocorrer: A, na mesma instituição de ensino, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis; B, em instituições de ensino distintas, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis; C, instituições de ensino distintas, diferentes, como eu disse agora, mediante convênio de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento do projeto pedagógico unificado, tá? Artigo 36d. Os diplomas de curso de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento nos estudos na educação superior. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, das formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracteriza uma qualificação para o trabalho. Então, é você enriquecendo esse currículo, esse diploma, depois da formação básica, né? Básica, sim, da formação mínima para atendimento disso, tá bom? Desses requisitos da formação profissional. Beleza? Já falamos sobre a EJA, então eu vou pular a EJA, tá? Nós já abordamos isso quando nós estávamos falando de educação inclusiva, tá?
Então, essa parte a gente já está superada, eu vou para cima, vou para frente, tá? Falando agora sobre educação profissional e tecnológica, também eu vou passar muito rapidamente sobre isso, tá? E a gente não vai perder muito tempo aqui, tá? Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação educacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e a dimensões de trabalho da ciência e tecnologia. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas dos respectivos sistemas e nível de ensino, aliás, e nível de ensino, tá? A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: formação inicial e continuada ou qualificação profissional, da educação profissional técnica de nível médio, da educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Parágrafo 3º. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organização no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas no Conselho Nacional de Educação. As instituições de educação superior deverão dar transparência e estabelecer critérios e procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos na educação profissional técnica de nível médio, sempre que o curso desse nível de nível superior sejam de áreas afins nos termos do regulamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um curso de técnico em transações imobiliárias, que é um curso para ser corretor de imóveis. Eu sou corretor de imóveis também. E eu posso fazer um curso superior em transação de imóveis, tá? É um curso superior, é um curso tecnólogo, mas ele tem nível superior para essa área, né, de transação de imóveis. E aí eu não seria mais um técnico, seria um tecnólogo. E aí ele poderia aproveitar o diploma do nível técnico que eu fiz nessa área, tá bom? É isso que ele quer dizer com esse dispositivo ali. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Tá? Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação e reconhecimento de certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 42. Não, deixa eu explicar esse 41 aqui. Então, você pode ter, de repente, uma formação dentro do seu âmbito de trabalho, se você é uma pessoa que já está trabalhando, tá? Então, perceba que nós estamos falando aqui de pessoas que ou estão já inclusas no mercado de trabalho, por algum tipo de dispositivo específico, como, por exemplo, a emancipação, né, que se dá aos 16 anos, ou então estamos falando de uma formação que não acompanha a idade certa, tá? Então, beleza, você está lá no trabalho, você faz uma formação profissional ali que vai te dar condições de ter esse aproveitamento no seu ensino de estudo formal. Então, também pode ser utilizado, tá? Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além de seus cursos regulares, ofereçam cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade, tá bom? Artigo 42A, educação profissional, isso aqui tudo é para atender aquela questão do aprendizado ao longo da vida, tá? Artigo 42A, a educação profissional e tecnológica, organizada em eixos tecnológicos, observará o princípio da integração curricular entre cursos e programas, de modo a viabilizar itinerários formativos contínuos e trajetórias progressivas de formação entre todos os níveis educacionais. Parágrafo 1. O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica é o percurso formativo estruturado de forma a permitir o aproveitamento incremental de experiências, certificações e conhecimentos desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante. Parágrafo 2º. O itinerário referido no parágrafo 1 desse artigo poderá integrar um ou mais eixos tecnológicos. Beleza? Gente, agora isso aqui vai ficar muito técnico. Eu acho que a gente não precisa mais aprofundar nisso aqui, tá? Era mais para entender que há a possibilidade de você fazer esse aproveitamento, tá? No ensino médio, nos estudos mesmo do indivíduo, tá? E não só no ensino médio, tá? Vamos lá.
Educação superior eu vou pular, não tem necessidade, tá? Não cai na nossa prova. Legal a gente conhecer, depois a gente pode até fazer uma abordagem sobre isso, mas não tem necessidade. A educação especial nós já abordamos também, na parte da educação especial. A educação bilíngue de surdos também nós já abordamos. E agora eu quero abordar com vocês uma parte muito cara, muito importante. Eu quero tentar terminá-la hoje, mas eu acho importante que a gente verifique isso aqui, que se trata, né, diz respeito aos profissionais da educação. Precisamos falar sobre os profissionais da educação. Precisamos valorizar os profissionais que permitem que esta área caríssima, importante, essencial, fundamental da vida humana e da nossa estrutura social seja valorizada e que a gente consiga entender quem são, por que são, de onde vêm esses profissionais que atuam na educação, tá bom? Deixe-me perguntar quem é que está presente na aula de hoje. Vocês estão acompanhando, galera? Estão acompanhando? Tá tudo ok? Amanda, Andréa? Tá chegando claro o som? Não está? Como que estão as coisas? Tá chegando bem, sim, o Henrique. Muito bom. Vamos prosseguir, então. Vamos lá. Profissionais da educação. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: inciso 1, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Beleza? Tranquilo. 2, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 3, trabalhadores em educação, portadores de diplomas de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 4, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender o inciso 5º do caput do artigo 36. Inciso 5º, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto no Conselho Nacional de Educação. Beleza? Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como finalidade a presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho, a associação entre teoria e prática mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço, o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades, e 4, a proteção integral dos direitos da criança e adolescentes e o apoio à formação permanente de profissionais de que trata o caput desse artigo para a identificação de maus-tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Vamos voltar aqui. Eu li o blocão para ficar mais fácil de explicar. Então, primeira coisa aqui, a partir do artigo 61. Primeiro, ele está explicando quem são esses trabalhadores que atuam na educação. Então, nós já vimos que são o quê? Primeiro, o primeiro de todos, professores, tá? Primeira coisa, professores, é a atividade fim da educação. São aqueles que são habilitados no ensino médio, no caso, no magistério, tá? Que ele coloca ensino médio, porque é a etapa correspondente ao nível, ao curso normal, né? Chamava curso normal. Por isso que tem aquelas músicas lá do
do Nelson Rodrigues, a normalista, a minha normalista linda, não sei o quê, que a gente conhece como magistério, tá? Então, o curso normal, que é o curso do magistério, que é o curso profissionalizante para lecionar aulas, né? Não existe mais esse curso. Existem os formados nesse curso e eu sou um desses. Me formei também, antes de tudo, logicamente, né? Antes de fazer faculdade, me formei no Cefam, tá? Então, são 4 anos de ensino médio ali. Ou superior para a docência na educação infantil e nos anos fundamentais do ensino médio. Então, quais são as possibilidades de formação para dar aula? Ensino médio no magistério ou nível superior, para poder atuar na docência da educação infantil ou nos anos do ensino fundamental e do ensino médio, tá bom? Quem mais são esses trabalhadores? Aí são os trabalhadores da educação, aqueles que têm diploma de pedagogia, mas que não atuam necessariamente dentro da sala de aula. Então, eles fazem o suporte, o assessoramento, a supervisão, o planejamento, a inspeção, orientação educacional, qualquer outra atividade que queira nesse sentido, tá? E também pode ser por aqueles que são formados com diploma de pedagogia ou com título de mestrado ou doutorado nessas áreas. Então, você pode ter uma pessoa que não tem essa formação, mas que tem um título de doutorado ou de mestrado na área de educação, tá? Também por trabalhadores em educação que têm um diploma de curso técnico ou de curso superior em área pedagógica, não necessariamente pedagogia, ou afim, tá? Profissionais que tenham um notório saber, conhecimento já experimentado e de conhecimento público, pessoas que conhecem muito, mas que não têm necessariamente aquela formação do magistério. De repente, a pessoa tem outra formação, não aquela do magistério, não aquela para o magistério, né? Não o magistério, não a pedagogia, não uma licenciatura, mas, embora ele tenha uma outra formação, ele tem uma atuação tão reconhecida, uma atuação tão forte, tão marcante e tão notória e tão satisfatória que ele também que a ele também é permitido atuar nessas áreas, tá bom? Também para profissionais graduados que tenham feito a complementação, a R2, né? Ou que tenham feito uma complementação na área de licenciatura, né? E aí ele vai dizer que a formação do profissional da educação, aqui no parágrafo único, tem que atender algumas especificidades para o exercício da sua atividade. Quais são essas especificidades? A presença sólida de uma formação básica, ou seja, tem que ter uma base científica boa, a escola tem que ser boa, né? A faculdade, a formação tem que ser boa, possibilitando, né? Propiciando um conhecimento aprofundado desses fundamentos científicos, sociais e as competências que envolvem esse trabalho da educação, o trabalho do magistério. A associação, ou seja, a união entre a teoria e a prática. Então, aí você faz estágio supervisionado, faz capacitação em serviço para que isso possa ser mantido e ser garantido. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. E a proteção integral dos direitos da criança, que é uma redação nova que é muito boa de cair em concurso, tá? Esse inciso 4 aqui desse artigo, tá bom? Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior. Então, olha aqui, ó. Qual é o nível para você atuar? Nível superior. Você fala, mas Henrique, você está falando besteira. Porque eu vi agora e você acabou de falar que pode se formar no ensino médio, no magistério. Então, é uma coisa ou é outra. O que, que é, afinal? Pode ou não pode? É ensino médio ou é ensino superior, afinal? Qual que é a situação? Aqui, ó. Está escrito aqui, ó, no artigo 61. Qual que é a situação? A situação é simples, não existe mais ensino médio formando. Então, você é admitido para aqueles que já estão formados, mas a formação mínima para a atuação é o nível superior, tá? É simples isso. Em curso de licenciatura plena, ou então admitido aquela formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal, tá bom? É admitido essa daqui, tá? Então, nenhum lugar pode impedir que você assuma, se for para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental. Já para as áreas específicas, não, tá bom? O que mais que é permitido? É permitido que você faça também uma segunda licenciatura, é permitido que você faça uma R2, que é aquela resolução 2,
Então, você é formado como bacharel em outra área, mas você faz uma licenciatura como segunda formação, e aí é permitido também, tá bom? Parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal, os estados e o município, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Então, olha só, isso aqui é muito importante, tá? Nós somos criados dentro de uma lógica muito estúpida do capitalismo. E é aquela lógica de, cada um por si, Deus por todos. Se você não puder, dane-se, você que se vire e tal, não sei o quê. Só que é o seguinte, gente, a educação é uma área fundamental para a sociedade. E se nós não tivermos professores para atenderem essa demanda, nós chegaremos a um patamar onde nós teremos um colapso da oferta do trabalho pedagógico. E aí nós vamos ter uma inundação dessas EADs, dessas formações que eu acabei de falar agora há pouco, tá? Dessas situações. Então, é por isso que a LDB, lá em 96, já havia estabelecido que os estados, os municípios, o Distrito Federal e a própria União iriam investir na formação de novos professores. E isso foi corroborado por legislações posteriores que vieram apontar para a possibilidade legal de investimentos públicos, vultuosos até, para que o Estado nacional, né, o Estado, aliás, como ente público, tanto o Estado Nacional, que é a União, os estados, né, e os municípios, invistam na formação de professores, na formação mínima de professores para o atendimento dessas demandas educacionais, tá bom? Onde é que nós estávamos aqui? Que eu até pulei aqui. Tá. Aqui, ó, no parágrafo 1º. A União Federal e os Estados Unidos devem promover a formação inicial, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de educação. Então, além da formação inicial, também a formação continuada, que é o aperfeiçoamento, e a capacitação, que também é uma forma de aperfeiçoamento, né, que vai melhorar as condições do trabalho do professor. Claro que o professor, como profissional, ele tem que continuar se aperfeiçoando e estudando durante a sua vida. Por quê? Porque as técnicas mudam, as situações mudam, os estudos são aprimorados. Imagine que você seja atendido por um médico e esse médico se formou lá na década de 70 e naquela época não se falava em Covid, não se falava em nada das doenças mais modernas, dos impactos do ambiente do meio ambiente moderno na saúde, e esse médico não tenha feito uma formação desde que ele saiu da faculdade. Tu é doido, tu é maluco, você não vai querer passar por esse médico. Não é que ele não tenha tido uma boa formação, ele pode ter sido o número 1 em Harvard, sei lá, em número 1 na USP. Se ele não se aperfeiçoou, meu irmão, ele ficou para trás. Ele está atrasado, ele não conhece novas medicações, não conhece um monte de coisa. Então, o aperfeiçoamento, ele deve ser continuado. E é claro que, para a garantia dos níveis e patamares de qualidade, a formação continuada é uma exigência, uma obrigação. Obrigação, por isso que o verbo que se usa aqui é o verbo dever no futuro, deverão. É uma obrigação dos entes públicos investirem nisso, tanto na formação inicial, para termos professores, na formação continuada e na capacitação desses profissionais. Parágrafo 2º. A formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Terceiro, a formação inicial de profissionais do magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Tá? Isso é para a formação inicial. Parágrafo 4º. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação pública.
Então, aqui, ó, são políticas que deveriam estar sendo desenvolvidas, não estão, tá? Para quê? Para que mais e mais pessoas desejem se formar para atuar na educação básica, e para isso, para ter esse acesso e para condições de permanência, deveriam haver políticas de bolsa e etc. Isso existe? Existe, mas é muito pouco, é incipiente, tá bom? E isso acaba gerando também, isso é um pouco dos tempos, né? Do sinal dos tempos, acaba gerando o que nós vemos bastante. Então, as pessoas fazem uma formação não muito boa, uma formação precarizada, muitas vezes à distância, quando o Estado deveria estar fazendo isso. O Estado poderia até fazer essa formação à distância, mas de maneira muito mais qualitativa, ligada às instituições de ensino superior públicas, que são muito boas, são reconhecidas, enfim. Mas aí é outra história, né? Vamos lá. A União, o Distrito Federal, os estados e o município incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica. Isso aqui é uma piada. Mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena nas instituições de educação superior. Tá. Parágrafo 6º. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicada aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Isso não aconteceu, tá? Isso nunca aconteceu. É uma coisa que está na lei. Se perguntarem se é possível, tá na LDB aqui, ó. Tá aqui na LDB, tá? O Ministério da Educação pode estabelecer uma nota mínima no exame nacional aplicado para os concluintes do ensino médio, para o Enem, como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes. Não acontece, tá? Mas aí é uma previsão legal ali no artigo 62, tá bom? Beleza? Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por base a BNCC. Isso aqui é um incremento novo, depois do advento da BNCC. Artigo 62A, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, mas eu vou voltar, tá bom? A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3º do artigo 61 faz-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o CAPT no local de trabalho ou instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Artigo 62b. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho um professor que atua na educação básica, ele já está atuando, tá? Com a formação só do magistério ou com uma outra formação que não é uma formação pedagógica. O que eu posso fazer? O ente público pode oferecer, tá? Vagas para esses cursos superiores de pedagogia e também de licenciatura por meio de um processo diferenciado, ou seja, um processo que não seja o tradicional vestibular. Então, ele vai fazer uma análise do currículo, ele vai verificar a condição funcional desse professor que está atuando na rede, e aí ele vai oferecer o curso para ele, tá bom? Isso acontece, tem bastante ainda disso. E isso é muito bom, inclusive. Parágrafo 1º. Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput desse artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressem por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Parágrafo 2º. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Parágrafo 3º. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Percebam a carência dos professores? Língua portuguesa, porque há muitas aulas disponíveis de língua portuguesa. Então, sempre tem aula de língua portuguesa. Você precisa de ter gente formada.
Você precisa ter mais gente formada do que a quantidade de aulas, né? Para melhor que sobe professor do que falte professor. E, além disso, dessas áreas aqui, ó, biologia, química, física e matemática, tá bom? Isso por quê? Por conta do nosso histórico déficit em formação matemática. É um absurdo isso. Mas não é um absurdo de ter a prioridade, tá? A prioridade é ótima, fantástico. O absurdo é nós termos esse déficit histórico. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Programa de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Para aqueles que atuam na educação superior, tá? Mas que queiram se dedicar à educação básica. E também, 3, programa de educação continuada para os profissionais da educação de diversos níveis. A gente observa isso com muita facilidade, tá? Já falei várias vezes para vocês aqui, existem muitas instituições de nível superior, públicas, que oferecem esses cursos de formação continuada ou os cursos de formação pedagógica para os professores para pessoas que queiram trabalhar com a educação, tá? Artigo 64. A formação dos profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério da instituição de ensino garantida nessa formação à base comum nacional. Então, aqui está falando de quem pode exercer os cargos de gestão, tá? Quem que é? Aqueles que tem que ter necessariamente um curso superior, tá bom? Ou na área de educação, não é só curso superior qualquer. Não chega lá, eu sou médico, eu vou ser diretor de escola. Não, sinto muito. Parabéns, doutor. Ótimo, mas você não é habilitado para isso. Agora, se ele chegar lá com uma pós-graduação em educação, aí já pode, tá bom? Artigo 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. O que é essa prática de ensino aqui? É o estágio, tá bom? É você fazer o estágio mesmo, supervisionado e tal. Você está vivenciando a prática. Por que no ensino superior não? Porque no ensino superior a pessoa já está formada, para chegar lá, já passou por essa etapa aqui, né? Artigo 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Ah, isso aqui é importante, ó. Nós temos a pós-graduação, que é a mais conhecida, que todo mundo faz praticamente, quem tem o nível superior, que é a pós-graduação lato sensu, que é essa pós-graduação que nós conhecemos comum, tá? Aí, além disso, nós temos também a continuidade da pós-graduação. A pós-graduação lato sensu é a porta de entrada, digamos assim. E aí você tem as especializações, que é a pós-graduação no nível de mestrado e doutorado. Eu falei nível, mas não é certo, tá? É pós-graduação mesmo, tá bom? Mas, vamos dizer assim, em mestrado e em doutorado, tá bom? Beleza? Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, ó, um notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência do título acadêmico para o exercício do magistério superior, tá bom? O magistério superior é o magistério do nível superior, não é que é melhor que os outros, é que é do nível superior, tá bom? Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e planos de carreira do magistério público. Primeiro, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Ó, profissionais da educação. Quero que vocês entendam isso aqui, ó. Dos profissionais da educação. Quem são os profissionais da educação? Todos. Nós vimos aqui agora há pouco, ó, os profissionais que atuam tanto no magistério, quanto os profissionais que atuam na área de inspeção, supervisão, gestão e tudo mais, tá bom? Então, são todos profissionais do magistério. Portanto, todos têm que entrar a partir de concurso público de provas e títulos. Beleza? Que mais que ele tem direito? A um aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. É por isso que quando alguém vai e solicita uma dispensa
remunerada para fazer um mestrado, um doutorado, a prefeitura tem que liberar. Ah, mas ela libera se ela quiser, é uma obra, ela tem que liberar. Se ela não liberar, a pessoa entra na justiça e consegue. Por quê? Porque está na LDB. Então, esse aperfeiçoamento tem que ser garantido, entendeu? Tem que ser garantido. E aí, o professor tem a contrapartida e tudo mais, mas isso tem que ser garantido. Maravilha? Tem que ter um piso salarial profissional, aí que foi criado pela Lei 11.738 de 2008, o piso salarial nacional do magistério, tá bom? Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Importantíssimo isso aqui também. 5. No período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho, a jornada extra-classe, os Hs que a gente conhece, né? 6. Condições adequadas de trabalho. Aí aqui já dificultou. Aqui ficou difícil. E realmente já deu ruim. Mas vamos lutar para isso, tá bom? Parágrafo 1º. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Ou seja, para ser diretor, coordenador, para ser supervisor, para ser vice-diretor, é necessário uma experiência docente. Você tem que ter passado pela sala de aula, senão não pode partir direto, entendeu? Não pode. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho das atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica e seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar, as de coordenação e assessoramento pedagógico. Por isso que tem que ser concurso para essas áreas, porque essas são áreas que são relativas ao magistério. É por isso que alguns municípios estão descumprindo a própria LDB, por exemplo, em Barueri, que tirou essas áreas de gestão da área como funções de magistério. Eles querem ser maiores do que a LDB. Isso me mata. Eu fico furioso com isso. E parece que o Ministério Público dorme e não faz nada para colocar esses caras no devido lugar deles. Por isso que nós, professores, precisamos nos unir. Por isso que eu digo, professores, univos. Lá no passado, os trabalhadores se uniram e, na formulação das ideias do socialismo e do comunismo, eles diziam, trabalhadores do mundo, univos. E os trabalhadores do mundo não se uniram. E nós somos destroçados, estamos sendo destroçados pelo capitalismo selvagem. E nós já estamos no pós-capitalismo, sendo massacrados pela, inclusive, tecnologização, pela digitalização, pela automação dos serviços. E cada vez mais nós vamos sendo substituídos. E nós, professores, estamos sob ataque. A nossa profissão está sob ataque. Nós estamos sendo perseguidos de morte. Há uma intenção clara, objetiva, fortíssima em destruir a educação, em destruir os trabalhadores da educação e nos substituir por máquinas baratas, por serviços baratos. E se nós não nos unirmos, nós estaremos, eu ia falar ferrados, mas eu vou usar a palavra destruídos de novo, prefiro ser redundante. Mas vocês entenderam porque eu falei, ficou subentendido. Quem pegou, pegou. Vamos nos unir, gente. Nós temos que defender a nossa profissão. Nós não ganhamos bem, nós não somos privilegiados. A nossa profissão é difícil pra caceta. Não é qualquer um que faz. Você tem que se formar o tempo inteiro, se aperfeiçoar o tempo inteiro. Os desafios são enormes. A gente tem que se segurar emocionalmente de várias maneiras, em vários momentos desafiadores. Cara, ser professor é uma tarefa para doido. Tem que custar muito. Por isso tem que ser valorizado demais. Precisamos nos unir. Ou então eles acabarão com a gente. É tudo que eles mais querem, é tudo que eles mais desejam. E precisamos de profissionalizar a nossa área, acabar com essa baixaria de cabide de emprego dentro da educação. Precisamos de professores dedicados, exclusivos, com formação boa, com formação continuada adequada, para que a gente possa construir de verdade uma nação que abandone o passado, que continua nos assombrando, com uma perspectiva de um futuro que seja realmente promissor. O Brasil pode salvar o mundo.
ou pode ser o cemitério do mundo. Está nas nossas mãos, em todas as nossas mãos. Vamos lá, só para encerrar aqui, o parágrafo 3º. A União prestará assistência técnica aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento dos cargos dos profissionais de educação. Isso é de 2013, justamente porque ainda tinha um grande número nessa época de pessoas contratadas precariamente, e ainda existe hoje, tá? E os professores em lugares onde já há concurso já consolidado, ainda temos o problema dos cargos comissionados para as funções de gestão e supervisão escolar. Precisamos vencer essa etapa. Gente, encerro por aqui a LDB. Eu não vou falar sobre os recursos financeiros, financiamento, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até abordar isso aqui num vídeo mais curto, mas eu vou encerrar a LDB nessa aula de hoje. Acho que a gente conseguiu avançar bem, conseguimos pegar todos os pontos da LDB. Na próxima aula, eu pretendo trazer uma série de questões sobre a parte de legislação para a gente trabalhar junto. Eu estou só pensando se eu faço os questionamentos, as questões mesmo, ou se eu trago a prova de Santana e faço a correção com vocês. Eu vou colocar no grupo, vocês se manifestem, tá bom? Porque se vocês quiserem também eu posso fazer isso, eu posso fazer a correção com a explicação, porque o gabarito vocês já têm o gabarito oficial, mas aí eu posso fazer com a explicação. Aí, se vocês quiserem, eu posso fazer de toda ou só da parte da legislação também. Tá legal? Alguém quer fazer algum apontamento, alguma questão, alguma pergunta? Muito bem, então. Agradeço todos que ficaram aqui, agradeço demais a presença e encerro a nossa aula hoje. Um beijo para todos.